Nós vamos ler um texto de Lucas, capítulo 15, uma passagem que ela é muito conhecida, uma história que é muito conhecida, não só por pessoas que conhecem a Deus e conhecem as Escrituras, mas uma parábola que está aí na mente popular. As pessoas conhecem muito bem, que é a conhecida parábola do filho pródigo. Parábola essa que o nome, a parábola do filho pródigo, não se encontra nos textos originais. Isso aqui foram os tradutores bíblicos que colocaram para tentar subdividir aí melhor as partes deste capítulo e deram este nome apontando para este filho como sendo um filho pródigo. A palavra pródigo significa esbanjador, aquele que gasta demais. Mas se eu puder sugerir, eu chamaria essa parábola não do filho pródigo, mas a parábola do pai pródigo. Porque quem mais gasta aqui não é o filho, quem mais gasta é o pai. É o pai que, diante de um filho que o humilhou publicamente, o recebe em amor e restabelece a posição daquele filho que aos nossos olhos diríamos, bom, ele não merece nada. Mas esse é um pai que esbanja, é um pai que esbanja graça, é um pai que esbanja amor, porque este pai representa a própria figura de Deus, a própria figura de Cristo, aquele que recebe com um amor superlativo. Mas nós conhecemos essa parábola como a parábola do filho pródigo. Nós vamos ler aí Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, até ali o versículo 24, verso 11 até o verso 24, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Que o Senhor nos abençoe mediante a exposição da sua palavra, no nome de Jesus. Amém? Nós estamos numa série de exposições iniciais, falando neste ano, ou iniciando este ano, pensando um pouco sobre planejamento, sobre planos, sobre estratégias. Nessa frase que é memorável em todas as viradas de ano, a famosa frase, esse ano eu, e aí você coloca o que você quiser aí, como resolução, como promessa, as promessas são as mais variadas. E nós temos falado então um pouco a respeito disso, de planejar, de tomar ações, de tomar atitudes, de pensar nas coisas que são prioritárias, nas coisas que são importantes, e como desenvolvemos isso nas nossas vidas. Falamos na última semana a respeito da decisão mais importante de todas, do compromisso, da resolução mais importante de todas. A resolução de servir a Deus, a resolução de ouvir a Deus, de obedecer a Deus. Nas palavras de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E hoje nós vamos falar um pouco também a respeito de decisões, a respeito de ações, a respeito de alguns ingredientes que podem tornar a nossa vida bem-sucedida ou mal-sucedida. Você gosta de comer? Gosta? Pode falar a verdade. Gosta de comer? Pensa aí na comida preferida. Pensa. Eu, particularmente, por mais que aparentemente isso não pareça, eu gosto de comer. Eu gosto de comer algumas coisas peculiares, algumas coisas que certas pessoas até torceriam o nariz. Eu gosto, por exemplo, de rabada. Você gosta de rabada? É um negócio que a gente come e fica suando o resto do dia. Comida pesada.
Eu gosto também de dobradinha. Conhece dobradinha? Alguns chamam de buchada. Lá em Minas Gerais a gente chamava de mondongo. Mondongo. É uns nomes esquisitos. É feito com a buchada, não do boi. Já tentei comer buchada, desculpa, não do bode, né? Buchada do boi. Eu já tentei comer buchada de bode, mas não rolou não desceu. O cheiro era muito diferente, a textura, não deu. Mas a do boi eu até gosto. E todas essas coisas são preparadas. É muito interessante nós pensarmos como Deus, de maneira tão sábia e tão deleitosa para nós, nos constituiu de forma que nós podemos comer uma porção de coisas. Não é verdade? Não só podemos, como devemos comer uma porção de coisas. Uma vaquinha lá no pasto vive a vida inteira comendo só grama e vive feliz. Mas nós não. Nós precisamos de alimentos construtivos, alimentos energéticos, precisamos de vitaminas, proteínas, sais minerais, carboidratos, uma dieta balanceada. Não só isso, mas nós temos a capacidade de sentirmos diversas tonalidades, por assim dizer, ou diversas nuances de sabor. Azedo, doce, amargo. E essas combinações vão criando explosões no nosso paladar. Eu não jantei antes de sair de casa, então enquanto eu falo, a minha boca já vai salivando, pensando em algumas coisas. Porque para nós, comida não é só um ato de sobrevivência. É óbvio que existem lugares e regiões, até mesmo no Brasil, em que as pessoas ainda estão buscando de alguma forma sobreviverem, e comem aquilo que está ao alcance, comem aquilo que tem à disposição. Mas de uma maneira geral, quando passamos desse grau da simples subsistência, comida para nós também é um ato de prazer, é um ato de deleite, é um ato de agradecimento. Tanto é que nós também temos a capacidade de elaborarmos sabores mais complexos, de colocarmos temperos, de colocar açúcar em alguma coisa, colocar sal em outra coisa, colocar pimenta do reino, cominho e tantas outras especiarias. Afinal, o mundo que nós conhecemos é, em certa medida, o que é, por causa de tempero. As Américas foram descobertas numa busca por tempero. E o tempero tem movido a vida humana. E o tempero nada mais é do que algo para dar um pouco mais de sabor a um alimento. A alimentação é algo muito importante para nós, mas não é só para a nossa subsistência. Na verdade, em torno da alimentação, grandes ideias aconteceram. Grandes legados foram deixados. Muitas conversas importantes são tomadas ao redor de uma mesa, seja de café, de almoço, de jantar. Grandes decisões são tomadas assim. O maior ato, ou a maior lembrança de toda a obra redentiva de Cristo, que nos é rememorada mês após mês nas nossas igrejas, foi elaborada ao redor de uma mesa, a ceia do Senhor. Comer para nós é algo importante, e é algo que fala também de um contato social. Deus nos fez também para comer. Comida estava no Éden, e comida estará na eternidade. A Bíblia nos diz que nós teremos um banquete diante do Senhor. Comida. Agora, existem formas de se elaborar as nossas comidas. Receitas. E geralmente quando a gente segue uma receita ao pé da letra, geralmente, tá? Não é sempre, mas geralmente, o resultado que nós temos é exatamente aquele que nós queremos. Há aqueles que não conseguem, nem seguindo a receita, fazer algo que no final era aquilo que se esperava. Aproveitar que a Mayara não está aqui, ela tem dificuldade de fazer bolo, tá? Bolo. Em casa quem faz bolo sou eu. Ela segue a receita, ela bate os ingredientes, ela coloca tudo certinho, coloca a temperatura que pede na receita do forno, mas não sobra um bolo. Os bichinhos ficam assim, ó, parecendo uma sola de sapato, sabe? Emborrachado, tadinho. Ela já até desistiu. Falou, não, agora em casa só você que faz bolo. Mesmo seguindo a receita. Mas geralmente, quando a gente segue uma receita, nós temos exatamente aquilo que nós esperávamos no início. Sabe que a vida também é assim? Existem receitas que nós seguimos para a vida. Só que de uma forma estranha. Às vezes nós queremos seguir uma receita e colher no final uma outra coisa. Às vezes a página que está diante de nós é de um brigadeiro de colher. E a gente segue ali o brigadeiro de colher todo passo, mas a gente quer que no final saia uma buchada. Não vai sair, não vai dar. E o texto que está diante de nós é um texto muito interessante, porque em todo o tempo fala de comida. Na verdade, esta parábola é a terceira parábola de um grupo de 3 parábolas, que Jesus está contando exatamente por causa de comida.
Se você ainda está com a Bíblia aberta, lá no versículo 1 do capítulo 15, verso 1 diz: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. É a partir deste momento, dos fariseus ali, indignados, porque Jesus estava comendo com pessoas, que Jesus começa a contar parábolas. E ele conta 3 parábolas. A primeira parábola que nós encontramos aí, desde o versículo 8, desde o versículo 1, é a famosa parábola das ovelhas, ou da ovelha perdida, em que o pastor tinha 100 ovelhas, uma delas foge, ele deixa as 99 em segurança e vai atrás dessa ovelha fujona. Quando ele a encontra, ele a traz de volta para casa, e o que ele faz? Uma festa, com comida. A segunda parábola que nós vemos do versículo 8 em diante, é a famosa parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida, em que uma mulher tinha um conjunto de moedas, ela perde uma dessas moedas, depois varre a casa inteira atrás dessa moeda, e encontra a moeda perdida, e chama suas amigas para uma festa com comida. E a última parábola é essa, a parábola do filho perdido, em que um garoto se perde dos seus caminhos, se perde do seu pai, vai para longe, volta-se ao seu senso, retorna para casa, e o pai o recebe com comida, com uma festa. Ele diz: vamos matar o novilho gordo e vamos fazer uma festança, porque esse filho que estava perdido foi encontrado. É com base num momento de alimentação que Jesus usa a experiência da alimentação para mostrar a celebração. O texto que está diante de nós é uma parábola, é uma história fictícia para ilustrar coisas muito importantes. E nós temos aqui nessa parábola do filho perdido, muitos e muitos elementos que dariam para a gente fazer uma série só sobre os personagens dessa parábola. As características desse filho, as características do filho mais velho, as características do pai, todo esse contexto. Daria para a gente fazer uma série só sobre essa parábola. Mas aqui o alvo de Jesus é dizer àqueles fariseus: é por isso que eu como com essas pessoas, é por isso que eu compartilho a mesa com essas pessoas, é por isso que eu celebro com essas pessoas. Porque eles estavam perdidos e foram encontrados, eles estavam distantes e foram aproximados. Porque Jesus tinha sim relacionamento com pessoas que eram publicamente reconhecidos como pecadores. Agora presta bem atenção numa coisa: em tempos como os nossos, de uma mentalidade progressista, em que se diz muito, essa frase que eu acabei de dizer, Jesus andava com gente de todo tipo, principalmente as pessoas que eram taxadas como os maiores pecadores, e isso é verdade. Jesus sempre foi inclusivo na sua teologia, mas Jesus nunca foi tolerante. Presta atenção, Jesus sempre foi inclusivo, mas não tolerante. Em tempos onde se prega tanto a tolerância, é uma contracultura dizer que Jesus não era tolerante. Jesus não era tolerante. Jesus era inclusivo. Ele dizia: vinde a mim, todos vós, todos que estáis cansados, sobrecarregados, todo mundo, pode vir. Quem for, publicano, fariseu, prostituta, ladrão, pode vir todo mundo, vem todo mundo. Mas Jesus não os convidava para permanecerem da mesma forma que foram até Ele. Jesus incluía a todos, mas sempre dizia: não peques mais. Foi essas palavras que foram ditas para aquela mulher pega em flagrante adultério, em que Jesus a perdoa, a recebe e diz: vai em paz, mas não peques mais. Havia um homem perto de um tanque chamado tanque de Betesda, há mais de 30 anos, aleijado. Jesus vai lá e cura somente ele, numa multidão de muitas pessoas doentes. Mas é que esse mesmo homem encontra com Jesus um pouco mais tarde no tempo, e Jesus diz: não peques mais, para que coisas piores não venham a acontecer com você. Jesus sempre foi inclusivo, mas Jesus não tolera os nossos pecados. Ele nos chama para si, para que nessa caminhada sejamos transformados. Jesus nos chama para si, não para que Ele se pareça conosco, mas para que nós venhamos a nos parecer com Ele, para que nós venhamos a aprender dEle, a vencer as nossas limitações. E Jesus sim, tinha relacionamento com essas pessoas e comia com essas pessoas, mas eram pecadores arrependidos. E por que Jesus comia com pecadores? Porque esse é o único tipo de pessoa que existe na face da terra. Existem aqueles que não se reconhecem como pecadores, isso é uma outra história.
Mas pecadores? Todos somos pecadores. Talvez o nosso pecado tenha apenas um nome diferente, mas todos nós somos pecadores. E o Senhor nos chama para sermos pecadores arrependidos, que são transformados de glória em glória à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Mas para os fariseus isso era um absurdo. Os fariseus achavam que aqueles que não eram judeus eram impuros, a ponto de que quando eles passavam por um não judeu, eles se espremiam nas suas roupas, porque eles pensavam que se apenas a sua veste tocasse em alguém que não era judeu, ele ficaria imundo, impuro. Que dirá comer? Porque diferente do nosso tempo e da nossa cultura, em que quando a gente vai comer junto, cada um tem o seu prato, o seu talher, as comidas naquela época e naquela parte do mundo, era uma refeição de fato coletiva, em que as pessoas colocavam a mão na comida e comiam com a mão. E na mentalidade dos fariseus, se um impuro toca na comida, a comida fica impura, e se eu como a comida impura, eu me torno impuro. Então quando eles viam Jesus comendo, eles diziam, por que ele fica se imundiçando com essas pessoas? Por que ele fica se relacionando com essas pessoas? Essa era a mentalidade dos fariseus. E é a partir disso que Jesus conta essas 3 parábolas, da qual nós estamos meditando aí na terceira parábola. E dessa parábola nós vamos tirar algumas lições, ou melhor, alguns ingredientes, para um tipo de alimentação, para um tipo de banquete. O que é que nós vamos comer? Vamos pensar um pouco aqui sobre uma receita para o sucesso e uma receita para o fracasso. A primeira receita é a receita da desgraça. Então, se você quiser ter a sua vida desgraçada, já vai anotando aí cada um desses passos, tá? E é só cumprir eles, é só fazer eles que a vida vai ser uma desgraça. Agora, se você não quiser uma vida desgraçada, a gente tem depois uma receitinha no final também. Aí no texto, nós vemos que essa passagem, então, vem nessa resposta, como diz o versículo 11, Jesus continuou, e ele conta então essa parábola. E o primeiro ingrediente dessa receita aí, para o fracasso, é o desejo pela autossuficiência. É pensar em uma vida para longe de não só pessoas, mas de gente que possa nos auxiliar. É aquela ideia de tomarmos as nossas decisões a partir de nada. O texto nos diz que este homem, este jovem, chega para o seu pai e diz, pai, eu quero a minha parte da herança. E assim o pai, sem discutir, repartiu a herança entre ele e o seu irmão. O contexto da parábola nos faz pensar que isso aqui é uma atitude muito, muito drástica. Não era comum esse tipo de coisa, de um filho pedir herança por um pai vivo, porque isso era uma grande desonra para o pai. A herança, sim, ela era dividida entre os filhos quando os pais morriam. Em geral, dentro da cultura judaica, o filho mais velho ficava com uma porção dobrada. Ou seja, se fossem 2 filhos, a herança era dividida em 3, e o primeiro ficava com 2 partes e o segundo ficava com 1 parte. Geralmente era assim que funcionava. Mas isso somente quando o pai vinha a morrer. Dizer, eu quero minha herança, tendo o pai vivo, era o mesmo que dizer, olha pai, o senhor não me presta para nada. Eu preferia e eu teria mais lucro com o senhor morto. Mas como o senhor não está morto, eu quero viver a minha vida, então me dá minha parte na herança e eu quero cair fora daqui. Não quero estar debaixo da sua tutela, não quero estar debaixo das suas orientações, não quero estar debaixo do seu governo, eu quero uma vida em que eu possa viver do meu jeito, de acordo com a minha vontade, seguindo a minha própria cabeça. É o desejo pela autossuficiência. Presta atenção, há uma diferença entre autossuficiência e autonomia. A autonomia fala aí de nós tentarmos, de alguma forma, vivermos longe dos outros, mas de uma forma que seja mais madura, porque nós somos criados de certa maneira para sermos autônomos. Os pais até dizem, nós não criamos filhos para nós, não é? Os pais criam os filhos na expectativa de que em algum momento de suas vidas, eles venham tomar as suas próprias decisões e que sejam decisões acertadas. O grande problema está na autossuficiência. Quando eu digo a minha ideia é que basta. A minha ideia é que deve sobrepujar todas as outras coisas. Eu não ouço ninguém, eu não converso com ninguém, eu não tomo decisões pautadas em conversa com ninguém. Eu decido, eu sei o que eu estou fazendo. Já ouviu essa frase? Eu sei o que eu estou fazendo. Essa frase geralmente é dita quando as coisas já estão ruins. E mostra que a pessoa não sabe o que está fazendo, senão não estava ruim do jeito que estava. Não, eu sei o que estou fazendo.
Não se meta na minha vida. Cuide da sua própria vida. E a gente vê na nossa cultura várias ilustrações. Não, eu vou te dar um gato para você cuidar das 7 vidas do gato, porque você está com tempo demais para cuidar da vida dos outros. Deixa que eu cuide da minha própria vida. E a gente vai usando essas estratégias e falando dessas coisas, enquanto que estamos apontando para um caminho de autossuficiência. E veja, há um desprezo pela autoridade do pai, algo que é tão comum nessa geração. Um desprezo pelas coisas que já estão consolidadas, um desprezo pela tradição, um desprezo por aqueles que vieram antes de nós. A Bíblia fala inúmeras vezes a respeito do respeito para com as pessoas mais velhas, respeitar aqueles que têm as suas cãs, sabe as cãs? Cã é o cabelo branco. Respeitar aqueles que têm mais idade. Mas nós vivemos numa cultura progressista que vai sempre apontando para frente e desrespeitando o passado. Não, bom é a novidade do momento, em que os filhos falam para os pais, olha, no seu tempo era assim, agora não é assim mais. Em que desrespeitam não só figuras de autoridade mais velha, mas desrespeitam as coisas que foram construídas. Não é à toa que nós vemos ao nosso redor gente falando, nós devemos romper com a família estrutural, devemos romper com as construções cristãs, devemos romper e construir o que no lugar? E este jovem queria uma vida para longe de alguém que era mais sábio e que o amava. Esse pai criou este filho com amor. E como é que eu posso dizer isso com certeza? Porque quando este jovem cai em juízo, ele se lembra com afeto da sua casa. Ele se lembra do seu pai e fala, meu pai é justo, meu pai é bom até com os empregados dele. A lembrança que ele tem do pai não é de um pai opressor, mas de um pai bondoso. E é interessante que o texto diz que é o mais novo que faz isso, embora existam grandes problemas que a gente poderia endereçar ao filho mais velho, mas a gente está falando do mais novo. É interessante vermos que é esse filho mais novo que comete todas essas coisas absurdas. E quando olhamos, por exemplo, para o texto de Provérbios, nós vemos também alguém ali que é chamado de insensato. E esse insensato é o jovem. Uma vez perguntaram para um grande autor brasileiro, Nelson Rodrigues, perguntaram para ele assim, qual seria o conselho que você poderia dar para os jovens? E ele de maneira incisiva disse, jovens, envelheça. Jovens, envelheça. Em outras palavras, é preciso amadurecer. Amadurecer. E todos nós somos chamados ao amadurecimento. Não apenas ao adultecimento. Há uma diferença de amadurecimento e adultecimento. Há aqueles que já têm seus 40, 50 anos, mas que têm uma mentalidade de 10, 11, 12 anos. E atitudes que deveriam ter sido vencidas na primeira infância, que ainda não foram vencidas. Podemos evoluir em tempo, mas não em maturidade. E na caminhada cristã, isso é fato. Há muitos que passam muitos anos na igreja, mas que nunca amadurecem. Adultecem em seus bancos, mas nunca amadurecem em sua fé. E aquele que não amadurece, vai tomar decisões estúpidas. Vai tomar decisões complicadas. Porque ainda não desenvolveu um senso crítico que lhe era esperado para aquela fase da vida. Porque ainda não desenvolveu um coração que era esperado para aquela fase da vida. Que as experiências do passado deveriam ter forjado, juntamente com o auxílio de pessoas, de amigos, mas que vivem uma vida que somente passa o tempo. E este jovem despreza, para tentar viver uma vida autossuficiente, longe do seu pai. Esse é o primeiro ingrediente para essa receita de fracasso. O segundo ingrediente é o próprio isolamento. O texto diz no versículo 13, não muito tempo depois, o filho mais novo então reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Aqui a NVI traduz como região distante, mas a palavra pode ser traduzida também para como um país distante. Veja, esse jovem não só não ficou na casa do pai, não só não ficou na redondeza, não só não ficou no vilarejo, mas ele foi para um país distante, foi para bem longe, para se isolar, para não estar mais ao alcance. E este é um grande perigo que nós todos corremos, de nos isolarmos de outras pessoas. Não só numa autossuficiência que diz, a minha opinião é que basta, mas de não estar ao alcance de bons conselhos e de repreensões. Às vezes essa ausência e esse isolamento é físico mesmo, é sair de perto. Lembro que na igreja que nós pastoreávamos antes, eu tinha um pequeno grupo, e vez ou outra havia algum tema que era um pouco mais desafiador.
E eu consigo me lembrar de uma pessoa que deixou de frequentar as nossas reuniões. E quando perguntada por uma outra pessoa do nosso grupo, por que a pessoa tinha parado? A pessoa respondeu, não, é porque às vezes o Jean fala umas coisas que eu eu não quero mudar isso não. Eu sei que eu estou errado, mas eu não quero. Então, para não ter que ficar ouvindo aquilo que eu já sei e que não quero mudar, eu prefiro não participar mais. Aquela ideia de que se eu olho para o espelho e o espelho mostra que eu estou desarrumado, a melhor coisa a fazer é quebrar o espelho, né? Aí tudo vai mudar. E aqueles que, ao invés de se abrirem a uma transformação e a uma mudança, preferem deixar de ouvir que estão errados, deixar de ouvir que precisam de alterações no seu caminho. Este jovem se ausenta de maneira física, ele vai para longe, mas é possível ir para longe mesmo estando perto. É possível se isolar emocionalmente, não dar ouvidos a ninguém, a estar fisicamente presente, mas está completamente ausente do seu coração, da sua mente e no seu se importar com o outro. Dentro das igrejas isso acontece, e acontece demais. E é por isso que sempre que nós iniciamos o culto, seja eu, seja o Martim, seja qualquer pessoa, nós sempre falamos sobre a importância de nós estarmos aqui, de nós trazermos o nosso coração junto conosco na hora de adorarmos, de não simplesmente largarmos a nossa casca aqui e fazermos rituais que são apenas externos, mas estarmos por inteiro, porque é possível se isolar mesmo estando presente. E é isso que atrai grandes dificuldades na vida de muita gente. Muitas dificuldades que poderiam ter sido resolvidas no início, se estivesse aberto ao cuidado, ao tratamento, e não simplesmente às contingências de desgraças que já sobrevieram ao indivíduo. Sabe, estou a essa caminhada pastoral há algum tempo, e muitas foram as vezes que eu aconselhei casais, mas poucas foram as vezes que eu aconselhei pessoas que diziam, eu estou pensando em casar. Muitas foram as vezes que eu aconselhei pessoas que estavam numa profunda crise financeira, mas nunca aconselhei ninguém que veio até mim dizendo, olha, eu acho que eu quero comprar aquele carro, mesmo olhando para as minhas finanças e vendo que não vai dar. O que você acha? Geralmente as pessoas têm a tendência de tentar resolver aquilo que já estragaram, que poderia ter sido muito mais evitado se lá atrás tivessem ouvido conselhos. Mas o desejo da autossuficiência e o isolamento de pessoas que conhecem a nossa vida, que conhecem a nossa história e que sabem o tamanho dos passos que nós estamos dando, levam pessoas a tomar decisões que são equivocadas, para dizer o mínimo. Então o isolamento é completamente prejudicial. Nós nos tornamos presas fáceis. A Bíblia vai nos dizer que na multidão dos conselhos há sabedoria. Não que nós devemos seguir todos os tipos de conselho, mas numa multidão de conselhos você vai ouvir gente que pensa igual a você, mas de gente que pensa completamente diferente de você. E quanto mais conselhos nós vamos ouvindo, mais nós vamos criando elementos pelos quais podemos julgar melhor uma situação. Gente que está do lado de fora e que enxerga coisas que nós não estamos enxergando. Mas se nós nos isolamos e buscamos viver um tipo de espiritualidade particular apenas, uma vida de cristianismo de carreira solo, nós perdemos muito. Eu conversava com o Mateus recentemente, falando de uma ideia que eu estava tendo aí de parar durante um tempo das nossas transmissões online. Eu sei que existem pessoas que se beneficiam e que têm dificuldade de estar conosco. Mas estamos vivendo um tempo em que as pessoas acham que um culto online é o suficiente. Enquanto que igreja não é só a palavra que é pregada em cima de um púlpito. Toda a atmosfera, o contato com os irmãos, não só a nossa reunião, mas tudo o que fazemos aqui, e principalmente a comunidade. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de amigos de caminhada, nós precisamos de gente conosco. Um pastor pode fazer várias coisas, mas não pode estar com cada um dos membros de uma igreja 24 horas por dia. E quanto mais amigos espirituais eu tenho à minha disposição, mais seguro eu estarei na caminhada. Gente que eu posso ligar a qualquer hora e pedir uma oração, pedir um conselho, que caminha comigo, que conhece as minhas falhas, que conhece os meus defeitos de caráter, que conhece as minhas fraquezas, e que diz, olha, não vá por esse caminho, porque se você continuar indo por esse caminho, você sabe onde isso vai terminar. Nós precisamos de uma vida comunitária. Mas nessa sociedade
progressiva ou progressista, que desrespeita as tradições, busca nos isolar também. Hoje ninguém quer conversar com ninguém mais. Embora a tecnologia esteja aí para nos ajudar, ela também nos atrapalha muito. Se você quiser, você pode trabalhar pela internet, comprar pela internet, estudar pela internet, arrumar namorado pela internet, tudo pela internet. E há pessoas que estão vivendo essa vida distante, que não tem mais o olho no olho, que não tem mais a convivência. Porque qualquer pessoa que me enche o saco, está a um clique de eu nem mais ver as mensagens dela na rede social que for. Ah, é contra aquilo que eu penso? Vai lá e exclui. E as próprias redes sociais estão criando mecanismos de emburrecimento. Os algoritmos, em que você vai lá e posta a sua opinião e começa a curtir as opiniões parecidas dos outros, quando você menos percebe, você só está vendo na sua timeline gente que pensa igual a você. Porque o algoritmo, para poder te privilegiar, para te deixar tranquilinho, vai tirando as pessoas que pensam diferente. E aí a gente tem aquele senso de que todo mundo pensa igual a mim. Como é que não estão vendo isso? E vamos nos isolando. Nós somos chamados a uma vida comunitária. E se você quer ter uma vida desgraçada, isole-se. Tome as suas decisões por você mesmo sempre. Isole-se. Se você quer uma vida desgraçada, não tenha amigos. Não faça parte de uma comunidade local. Um outro ingrediente para essa desgraceira, diz o versículo 13 ainda, que ele foi para essa região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Mais um ingrediente para a desgraça, viver de maneira irresponsável. Ele desperdiçou os seus bens, diz o texto, desperdiçou a sua vida. E falar de desperdiçar recursos financeiros é fácil, mas nós podemos desperdiçar o nosso tempo, a nossa energia, podemos desperdiçar recursos tão necessários, vitais para nós, na busca por se sentir bem apenas, ou na busca por um consumismo, por uma ostentação. Nós não sabemos exatamente com tudo que este jovem perdeu o seu tempo, ou perdeu os seus recursos, mas há pelo menos uma coisa que é citada no texto. Nós não lemos, está lá no versículo 30, eu não coloquei nem no slide, verso 30 diz, aqui é a palavra do irmão mais velho, indignado com a graça do pai, e ele diz, quando volta este teu filho para casa, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Então a gente sabe que pelo menos uma coisa, esse jovem gastou o seu dinheiro, com farra. O texto fala de prostitutas, que é um símbolo muito importante para entender essa vida de egoísmo, a ponto de olhar o outro como um simples pedaço de carne para a minha própria satisfação. A prostituição é essa atitude mais bestial de um ser humano, que não olha para outro ser humano como ser humano, mas apenas como uma forma de saciar os seus desejos. Aí você pode dizer, Jean, dessa eu estou livre. Mas quantas são as vezes que nós olhamos para o outro apenas querendo benefícios? E quando o outro deixa de nos servir, já não serve mais estar conosco. Há muitas amizades interesseiras, relacionamentos interesseiros. Há muitas pessoas que olham para outros apenas em como sugar deles. E este filho desperdiçou a sua vida com tantas coisas. Desperdiçou a sua vida com uma vida lasciva, com uma vida não pensada, nessa busca por consumismo. Os recursos acabam. Um dia a grana vai embora, mas há algo que vai embora e não volta mais. Diz o famoso adágio brasileiro, dinheiro a gente corre atrás demais. Perdeu dinheiro? Bem, nessas cheias que estão acontecendo nas chuvas lá em Minas Gerais, aqueles que saem dessas situações vivos dizem, olha, recursos materiais a gente corre atrás, mas há algo que não volta atrás. Tempo não volta atrás. As energias que nós gastamos não voltam atrás. Os relacionamentos que nós quebramos muitas vezes não voltam atrás. Há coisas que se perdem de uma vez por todas. Nós não vamos ficar mais jovens. E as coisas que deixamos de fazer terão deixado de serem feitas. Algumas a gente até tenta consertar, mas algumas decisões que tomamos nunca deixarão de ter sido tomadas. E é por isso que é bom pensarmos nessa receita para a desgraça.
para nós arrancarmos essa página do nosso livro de receitas. Ou como diz o apóstolo Pedro, versículo 7 do capítulo 4, ele diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas e dediquem-se à oração. Este filho desperdiçou a sua vida sem critério algum. Desperdiçou os bens sem critério algum. Nós somos chamados a vivermos uma vida crítica, a decidirmos de maneira racional o que é bom e o que não é bom, o que é justo e o que não é justo, o que merece o nosso esforço ou o que não merece o nosso esforço. E nós podemos perder muito tempo guardando rancores e mágoas, destruindo a nossa própria saúde. Eu gosto de histórias que começam com um diz que, e diz que tinha um menino que jogava futebol ali na frente da sua casa com os demais coleguinhas da rua, e que a vizinha era uma vizinha bem brava, bem brava. Não sei se existem essas vizinhas bravas mais, na minha época de adolescente e jovem tinha. E eles jogando bola um dia, a bola caiu para dentro do terreno da vizinha, bateu na janela, quebrou a janela, a vizinha sai, pega a bola com a faca e rasgou a bola do menino. Acabou a brincadeira, ele vai para casa, bravo, nervoso, com ódio. E ele vai cultivando esse ódio a semana inteira. E um dia, passando em frente da casa da vizinha, a vizinha tinha saído, e ele viu um lençol branquinho que ela tinha estendido no varal. E com o coração cheio de raiva, pulou o muro, foi perto da churrasqueira, tinha um saco de carvão, abriu o saco de carvão e começou, com gosto, jogar torrões de carvão naquele lençol, até que ele ficasse todo preto. Ele volta para casa, encontra com seu pai. O pai diz: meu filho, de onde você vem? E fala: pai, eu não vou mentir para você não. Eu estava com tanto ódio dessa vizinha, mas com tanto ódio dessa vizinha, que eu pulei lá, peguei o carvão e arrebentei com o lençol branco dela. E o pai falou assim: meu filho, como você se sente? Diz: eu estou muito melhor, pai. Agora eu estou bem. Aí o pai falou assim: olha para suas mãos. Puxou o filho na frente do espelho: olha para você. Olha, meu filho, a raiva que você guarda no coração pode até atingir o outro, mas olha o que ela faz com você. E muitas são as vezes que nós guardamos ódio, rancor, por alguém que às vezes nem está ligando para isso. A pessoa dorme tranquilo, mas a gente precisa de remédio para dormir. Dando valor para coisas que não deveriam se dar valor, e a gente vai perdendo tempo, energias, e essas energias não voltam atrás. Como nós temos administrado os recursos preciosos que o Senhor nos dá? Tempo, energias, uma vida emocionalmente saudável. E diz o texto ainda no versículo 14, que depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar por necessidade. Vivendo irresponsavelmente, uma outra forma de viver irresponsavelmente é não viver de forma previdente. É não se lembrar de que nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida. A Bíblia nos diz aí em Provérbios capítulo 21, verso 20, que na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Viver de maneira irresponsável é também não pensar no amanhã. Embora confiemos no Senhor e que Ele vai ser o nosso provedor em todo o tempo, a Bíblia nos fala para sermos responsáveis na administração das coisas que o Senhor nos traz às mãos. Não consumimos todos os recursos que o Senhor nos dá de uma vez por todas. Há aqueles que não só consomem todo o seu salário, mas consomem também o cheque especial, o empréstimo, as dívidas do cartão de crédito, e quando menos se percebem, estão todos enrolados. Porque ao invés de viver de maneira previdente, vive de maneira insensata. É parte de uma vida espiritual bem manejada, cuidarmos dos recursos que o Senhor nos traz às mãos. Pensarmos no futuro, na aposentadoria, nos dias das vacas magras, porque se há algo certo na vida é que a vida é incerta. Se há algo que nós podemos ter completa certeza é que imprevistos acontecem. E aquele que tem no dia mau, tem de onde tirar, e tem como emprestar. A Bíblia diz que aquele que é servo do Senhor, não toma emprestado, ao invés disso, ele dá. Ao invés de precisar, ele administra a sua vida de uma maneira tão boa, que ele tem como socorrer. E este jovem viveu de maneira imprudente,
A seca não era culpa dele. A fome não era culpa dele. Veio sobre toda a terra. Mas a culpa dele estava em não se planejar para os dias difíceis. Quer viver uma vida desgraçada? Não planeje. Simplesmente vai respondendo às demandas do dia a dia. Ou, como diz a filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. E há muitos que vivem a filosofia do Zeca Pagodinho, deixa rolar. Não se antecipam, não planejam, simplesmente respondem, reagem àquilo que está acontecendo ao seu redor. E qual é o resultado? Depois de toda essa receita do fracasso, o que é que está na mesa? O verso 15 diz: por isso ele foi se empregar com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Depois de todos esses ingredientes, está na mesa o que tem para comer. O fundo do poço. E o fundo do poço aqui elevado à enésima potência. Porque diferente de nós, que amamos um X-Bacon, você gosta de X-Bacon? Você gosta de bacon? Carninha de porco, gosta? Gosta ou não gosta? Estou chegado na carninha de porco. Para o judeu, porco é um animal imundo, impuro. Se ele tocar num porco, ele é considerado cerimonialmente impuro. O que Jesus está dizendo diante de fariseus, que desprezavam os pecadores que comiam com Jesus, está comparando a Deus como a este pai que depois vai receber um filho que desejava viver como um porco. Veja, o texto não diz que ele comia a comida do porco. É pior. Ele desejava comer e ninguém lhe dava nem a comida do porco. Esse é o resultado. Os ingredientes. Ele seguiu a receita. E no final o que ele tinha? Uma vida desgraçada. Triste é quando a gente tem diante de nós uma receita de brigadeiro de colher e a gente quer no final comer dobradinha. Não dá. E há muita gente que quer uma vida abençoada, mas que está seguindo todos os passos de uma vida desgraçada. Não dá. A matemática não fecha. Na hora que abre o forno, o que é que tem ali? Ué, exatamente aquilo que foi construído. Pastor, meu filho está indo embora de casa, pastor. Não me ama mais. Diz que não consegue nem olhar na minha cara. Mas esperava o quê? Passou uma vida de abuso verbal, de abuso moral. Passou uma vida dizendo as maiores besteiras, brigando por coisas minúsculas. Que é o quê? Pastor, eu fui demitido. Que é o quê? Passou o ano fazendo corpo mole, chegando atrasado, saindo mais cedo, dando desculpa, surrupiando coisas da empresa. Que é o quê? Promoção? Aumento de salário? Pastor, lá em casa, a minha vida com a minha esposa está uma desgraça. Mas que é o quê? Como é a vida? Como são as ações? O que está na mesa? Comida de porco, que você não pode nem comer. Esse é o fundo do poço. Para um judeu, esse é o fundo do poço. Porque é isso que o pecado faz com a gente. Nos desumaniza. Este filho que era um herdeiro, esse filho que tinha liberdade, que tinha um lar, que tinha um pai amoroso, que tinha propriedades, agora está desejando comer comida de porcos, que nem são seus, porcos dos outros. Esse é o fundo do poço. Mas graças a Deus que, mesmo o fundo do poço é lugar de graça. E que muitas são as vezes que é no fundo do poço que a gente toma senso, que a gente toma juízo. Há aqueles que não. Há aqueles que no fundo do poço ainda encontram uma pá e cavam ainda mais fundo. Há aqueles que continuam repetindo as mesmas estratégias, as mesmas ações, às vezes só muda o cenário. Continuam as mesmas situações desgraçadas. Mas o fundo do poço é também lugar de graça. Aí vem a expressão mais importante dessa narrativa, se nós vamos examinar apenas a figura deste jovem. O versículo 17 diz: caindo em si. Como é importante essa palavra. O juiz voltou. Caindo
em si, sacou que estava errado. Diz o texto que caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Como quem diz: que absurdo que eu fiz, que decisões estúpidas que eu tomei, olha o caminho onde eu cheguei, o que eu estou fazendo aqui? Distante do meu pai, subnutrido, sem um centavo no bolso, desumanizado, o que eu estou fazendo aqui? E diz o verso 18: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Se antes nós tínhamos a receita para desgraça, agora a gente tem uma receita apetitosa diante de nós, uma boa receita, que serve não só para os momentos de fundo de poço, porque afinal a ideia de nós vermos esse fundo do poço é para que a gente nunca entre nele, mas pode ser que em alguma área da vida já chegamos nesse fundo do poço, mas mesmo no fundo do poço, a graça do Senhor para nós. Quando paramos para esse autoexame, quando caímos no nosso senso de juízo, o texto diz então que caindo em si, ele lembrou do pai, lembrou da casa do pai, lembrou da sua identidade, e lembrando da sua identidade, sabe que está no lugar errado, que fez as coisas erradas. Ele diz: pai, eu pequei. Ele quer chegar diante do pai e dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, porque todo pecado que nós fazemos é em primeiro lugar contra Deus, todo pecado, mas alguns são contra pessoas, e pecados que nós cometemos contra Deus, nós confessamos a Deus, mas pecados que nós cometemos contra pessoas, nós confessamos a Deus e às pessoas. Nós buscamos corrigir não só diante da face de Deus, mas diante da face daqueles a quem nós ofendemos, porque é muito fácil nós magoarmos pessoas, tratarmos mal pessoas, e lá no nosso quarto dizer: Senhor, eu estou arrependido. É muito fácil falar mal de gente, e essa malignidade ir ecoando de ouvido em ouvido, e correr para o quarto e dizer: Senhor, eu estou arrependido disso, mas de não tentar conter os efeitos danosos do que aquilo fez com aquela pessoa, não só diante dos outros, mas o que aquilo provocou no coração dela. E esse filho faz essa autoanálise, ele sabe: eu pequei contra Deus e eu pequei contra o meu pai. Mas a ideia aqui não é só ficar se lamentando, num sentimento de autocomiseração, porque ele diz: eu sei que eu pequei, então eu vou corrigir. Eu sei que eu pequei contra o céu e contra o meu pai, então diz o texto no versículo 18, me porei a caminho e voltarei para o meu pai e vou dizer isso para ele. Porque não é só o autoexame que é necessário também uma decisão corajosa. Não é só encontrar o problema, mas é pensar em que atitude se tomará com o problema encontrado. E ele diz então: eu me porei a caminho. Está falando de uma vontade: eu vou encontrar meu pai, eu vou falar com meu pai, e vou dizer para ele que eu não sou nem digno de ser chamado seu filho. Para que haja uma transformação e para que haja uma vida, uma receita apetitosa diante de nós, é necessário que nós façamos o autoexame em cada área da nossa vida, principalmente aquelas que nós encontramos todas bagunçadas. E dentro dessa área, uma vez encontrado o problema, pensar: e agora, o que eu faço? Tudo bem, eu achei, mas não vou ficar simplesmente sentado chorando, simplesmente reclamando: ai de mim, coitado de mim, olha o que aconteceu comigo. O que eu vou fazer com isso? Eu achei o problema, mas o que eu faço diante desse problema? E ele diz: eu vou voltar. E olha, de novo, o propósito dessa mensagem é para que a gente não chegue nesse ponto, porque voltar é sempre mais difícil. Ir é fácil, mas voltar é difícil. É muito mais fácil não começar a fumar do que parar de fumar. Muito mais fácil. É muito mais fácil não ter que pedir perdão do que depois engolir o orgulho e dizer: eu estava errado, me perdoa. A volta é mais difícil. A volta requer de nós um posicionamento muito mais forte. E nessa história, o jovem foi com grana, e agora está quebrado, desnutrido e num país distante. Será que foi fácil para ele voltar? Não só moralmente, mas nas suas capacidades. Será que foi fácil voltar? A volta é sempre mais difícil, mas é necessária. Tomar uma decisão, por isso uma decisão corajosa. Existe alguma área da sua vida que você precisa tomar uma decisão corajosa? Para esse ano de 2022, colocar na nossa série, esse ano eu, e nesse eu tem ali uma decisão corajosa a ser tomada. Agora veja,
essa decisão dele é uma decisão realista. Diz o versículo 19: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. É isso que ele quer falar para o pai, porque ele sabe que ele tem que começar de baixo. Ele sabe que ele tem que ter padrões humildes. O problema é que muitas pessoas às vezes querem que Deus resolva num passe de mágica aquilo que eles vieram quebrando a vida inteira. Existem certas transformações que levam tempo, que levam uma construção, que a gente precisa ter paciência e perseverança. Um casamento destruído ao longo de uma vida não é consertado do dia para a noite, precisa de tempo. Uma vida financeira bagaçada, cheia de dívida, não é consertado do dia para a noite, precisa de tempo, reorganização, replanejamento, ir atrás, pagar as dívidas, leva tempo. Construir uma reputação que foi sujada pelas nossas atitudes, leva tempo. E esse jovem não está querendo simplesmente, pai, eu volto, mas me coloca de volta na posição que eu estava. Eu volto, mas só volto como herdeiro de tudo, de novo, pode ser? Não, eu sei que eu errei. Então, pai, me trata como um dos seus empregados. E olha, nessa sociedade, empregado era a coisa mais complicada, era o pior. Em grau de hierarquia, era o pai, os filhos, os escravos, os empregados. Os empregados estavam abaixo dos escravos, porque os escravos, embora fossem propriedade, não tivessem um certo tipo de liberdade, eles eram cuidados pelos seus senhores. Era obrigação dos senhores dar a eles um teto para morar, comida para comer, roupa para vestir, dar a eles tudo aquilo que era necessário para que eles pudessem ter a sua mão de obra. Os assalariados não. Eles também eram chamados de jornaleiros, não porque vendiam jornal, mas porque trabalhavam por jornada. Então aquilo que eles trabalhavam, eles recebiam. Em média se recebia uma moedinha que era chamada de um denário, que era o equivalente à diária de um trabalhador. Tem até uma parábola que diz que Jesus conta que um senhor, dono de uma terra, foi lá e logo de manhãzinha contratou umas pessoas, depois mais à tarde contratou outras pessoas, e já no final do dia contratou mais gente, e depois vem todas as pessoas diante do Senhor, e ele paga todo mundo igualzinho. E algumas pessoas ficam, mas isso não é justo. Isso não é justo porque eles trabalharam menos e recebem o mesmo tanto. E aí, como se Jesus estivesse dizendo, o dinheiro é meu, eu pago quem eu quiser do jeito que eu quero. Mas por que isso gerou estranheza? Porque na mente de um assalariado, ele ganha pela sua produtividade. O patrão não tem que dar comida, o patrão não tem que dar casa, o patrão não tem que dar moradia para o assalariado. Ele é só um empregado. Nem escravo ele não é. E esse jovem vai ao pai e diz, eu quero ser isso. E ele sabe que este pai é um pai bom. Porque quando ele lembra do pai, o que ele lembra? Olha, até os empregados do meu pai têm comida de sobra. Meu pai nem é obrigado a fazer isso. Meu pai nem precisava fazer isso, mas ele é tão generoso que até com os empregados ele dá comida de sobra. E o jovem então volta querendo nesses padrões. Eu vou começar de baixo, eu vou começar de novo. Eu sei que eu errei, assumo os meus erros, peço perdão, faço aquilo que está ao meu alcance para corrigir, e eu sei que isso leva tempo. Padrões humildes. E não basta só ter ideias corajosas, padrões humildes, mas isso precisa se tornar em algo concreto, atitudes. O texto diz então no versículo 20, a seguir ele se levantou e foi para o pai. Pronto. Ele falou o que ia fazer e ele fez. Estando o pai ainda longe, viu o filho, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou, e diz o versículo 21, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Todo o discurso que ele tinha ensaiado, ele está ali falando diante do pai. Porque de nada adianta nós termos decisões corajosas se elas não são colocadas em prática. De nada adianta decisões corajosas se não viram ações equivalentes. Ao longo desse ano, talvez você tenha não só decisões corajosas a tomar, mas ações que já deveriam ter sido tomadas há muito tempo, que são promessas ano após ano, ano após ano. E esse jovem faz exatamente aquilo que ele disse que ele ia fazer. E o que é que está na mesa? Diante dessa receita de ingredientes, de humildade, de pedido de perdão, de entender os processos, o que é que está na mesa? Diz o texto novamente, versículo 20, estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou, o beijou,
Verso 22 diz, mas o pai, lembra, o jovem está no discurso, pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Ele não fala a última parte. Não tem a última parte, me trata como um dos teus empregados. O pai põe o dedinho na boca dele e fala, peraí. Servos, diz o texto aí, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto que, após os ingredientes do fracasso, que tem a comida de porco que você nem pode comer, quando damos ouvidos ao Senhor, o que tem diante de nós é um banquete servido pelo próprio Pai. Porque o Senhor nos recebe, o Senhor nos ama, o Senhor não despreza um filho arrependido. Afinal, é disso que tratam essas 3 parábolas. Da alegria nos céus em um pecador que se arrepende. É isso que trata a parábola da ovelha perdida. Diz o texto, se você ainda está com a Bíblia aberta aí, versículo 7, no final da parábola da ovelha perdida, diz, eu digo, palavra de Jesus, que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. No final da parábola aí da moeda perdida, diz o versículo 10, eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Da mesma forma, um filho que volta a casa, diz o texto aí, que há grande alegria na casa do pai, porque esse filho estava morto e foi encontrado. Festa. Deus não despreza filhos arrependidos. Há um caminho de retorno, há um caminho de construção, há um caminho de bênção àqueles que submetem ao pai, que reconhecem os seus erros. Diz o texto que o pai corre para o seu filho, e é legal, aí a gente tem que ir para os originais, as palavras que são usadas, fala não só de uma corridinha, fala de uma corrida esquisita, uma corrida espalhafatosa, algo que não era próprio para um patriarca. Mas o pai não quer nem saber disso, ele corre em direção ao filho, diante de todo o vilarejo, para abraçar. O texto diz que ele beijou. A ideia do beijo aqui é um beijo efusivo, é aquele beijo repetido, aquele beijo do, ai que bom que você está aqui. Agora, fica mais fácil da gente entender por que o pai é que é o pródigo e não o filho. Ele que esbanja. O pai que vai em encontro do filho. Veja, quando o filho veio ao pai dizendo, pai, me dá minha parte da herança, o pai não disse não, ele disse, tudo bem, vai. Quando o filho estava num país distante, na desgraceira, não foi o pai que foi atrás. Mas quando o filho vem, ele encontra o pai esperando à distância. Porque o pai sabe que existem certos processos da nossa vida que só são aprendidos na caminhada. Só são aprendidos quando passamos por certas coisas. Por isso o Senhor não vai nos privar de aprendermos mais. Ele permite que tomamos decisões e que sofremos o ônus dessas decisões, a fim de que nestes caminhos possamos encontrar redenção. A fim de que nesses caminhos possamos, como diz o texto, caindo em si, retornar ao Pai. E ele então volta, o Pai põe nele as melhores roupas, a ideia aqui é a roupa do próprio patriarca, a melhor roupa que tinha na casa era a roupa do pai, então toma aqui a roupa do pai, põe um anel no dedo, não era apenas um simples anel. As famílias ricas tinham um anel com o símbolo da família, que era usado para selar os documentos, para identificar os documentos. Então, tanto a ideia de roupa aqui, quanto a ideia de anel, e a própria ideia de calçados, os trabalhadores não usavam calçados, era só a família que usava calçados. É a ideia de identidade, de família. O pai não está recebendo um empregado, está recebendo um filho. Ele diz, não, vem aqui, você foi, fez o que aconteceu lá, virou um animal, mas quando você volta em arrependimento, você volta como filho. Essa é a ação do pai para com os filhos arrependidos. É isso que está na mesa. E ele diz, vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar. Aqui, versículo 23 fala de um novilho gordo. Ou outras versões dizem um novilho cevado. O novilho não era gordo por acaso, ele foi engordado. Eu tenho para mim que é por isso que o filho mais velho fica bravo. Talvez fosse o novilho para o casamento do filho mais velho, não sei. Ou talvez o pai começou a engordar aquele novilho, já pensando quando o filho voltasse a fazer uma festa, não sei. A ideia de que é algo que é preparado, é extravagante, é algo além, não é simplesmente uma refeiçãozinha, é uma festa. Matar o novilho gordo era algo socialmente para grandes celebrações. E o pai diz, há uma grande celebração diante de nós, esse filho que estava morto, agora está vivo. Então, para que nós possamos
pensar um pouco e praticar. A pergunta é: o que está na sua panela? Quais são os ingredientes que você tem selecionado para a sua receita? Que tipo de alimentação você está construindo aí? Qual é a receita que você está seguindo? E é bom fazer essa autoanálise e observar os padrões que estão seguindo. Porque não adianta querer cozinhar com uma receita e esperar um outro resultado. Existem dois caminhos: a receita para desgraça e a receita para graça. A receita do sucesso e a receita do insucesso. Nós vamos decidir à medida em que vamos coletando os ingredientes e colocando em prática nas nossas vidas. Então, o que você tem colocado aí na sua panela? Autossuficiência? Ou humildade para ouvir? Para buscar conselhos no Senhor e em pessoas? O que você está colocando na sua panela? Isolamento? Ou você está buscando interagir mais com Deus, ter intimidade com Deus e ter intimidade com pessoas, ter amigos espirituais, prestar contas da sua vida, prestar contas da sua fé, confessar os seus pecados? Você tem vivido uma vida sem critério ou uma vida planejada? O que você pensa para 2022? Se você pudesse dizer aí na sua listinha lá em casa: esse ano quais seriam as respostas para este eu? Quais seriam as atitudes que deveriam ser tomadas? Lembre-se, para isso é preciso coragem. É preciso coragem para algumas decisões. Existem algumas decisões corajosas que você precisa tomar nesse ano? Ou existe algo que já deveria ter sido feito há muito tempo, mas que continua nas promessas há tanto tempo? Existe algo a fazer? E isso é com você e Deus no decorrer dessa semana lá em casa. Dizer: esse ano eu vou resolver isso. E por último, não desanime. Uma vida abençoada não se constrói do dia para a noite. Existem certas coisas que levam tempo. E mais do que somente tempo, levam esforço e continuidade. Muito mais importante do que o início das coisas é o fim das coisas. Muito mais do que a motivação inicial é a constância naquilo que a gente faz. Veja, nós somos, em certa medida, aquilo que fazemos, não aquilo que dizemos que vamos fazer. Precisamos de ações, de atitudes. Na vida deste jovem, nós vemos aí 4 momentos. O momento em que ele era feliz e não sabia. Depois o momento em que ele era triste e não sabia. Gastando o seu dinheiro com tantas coisas que pareciam alegres, mas que no final eram caminhos de morte. Depois ele tem um tempo em que ele é triste e sabe que é triste. E isso o coloca numa caminhada transformadora. E por último, agora na casa do Pai, ele é feliz e sabe que é feliz. Que nesse ano, eu, você e todos nós juntos, possamos escolher criteriosamente quais são os ingredientes que a gente vai colocar na nossa mesa, para que tenhamos uma refeição de vida e não de morte. Amém? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.